Bem-vindos ao nosso podcast sobre a NFL, The Kickoff Show. Estamos na semana 3 e o que não faltou nessa semana foram zebras, surpresas, né? Que nos deixaram aí de queixo caído. Então, né, para a gente dissertar já a respeito dessa semana maluca, desses resultados incríveis, seja muito bem-vindo, meu querido Matheus. Tudo bom com você, meu querido? Tudo certo, Everton, né? Uma boa noite, boa tarde, um bom dia, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, né? Para todo mundo que está assistindo, e cheio de zebra, né? Tivemos pelo menos aí, vamos dizer, umas 4 zebras, pelo menos, né? Então, vamos nessa. Pois é, vamos nessa, né? E para a gente já aquecer, né? Afinal de contas, não estamos em semana de bye ainda, mas na quinta-feira passada tivemos o jogo entre Patriots e Jets e esse, pelo menos, não foi, né, não foi uma zebra em si, mas os Jets vencem 24-3 a equipe de Massachusetts. Então, Olha, esse jogo foi aquele jogo que os Jets eram esperados para ganhar, né? Os Patriots hoje são uma equipe bem inferior, né? Para contextualizar, o Jacoby Brissett teve 98 jardas passadas, pois é. né? 12 de 18, uma porcentagem de passos completos até que razoável, sim, mas não passou nem das 100 jardas, né? Então, em contrapartida, o Aaron Rodgers, de 40 anos já, né? Vale se lembrar que ele tem 40 anos já. 281 jardas e 2 touchdowns, né? Lembrou que tinha tight end, né? Que o líder em jardas recebidas foi o Tyler Conklin, tight end dos Jets. E, e temos o jogador mais velho da NFL, né? O Aaron Rodgers, e o mais novo, que é o Brandon Allen, que é running back dos Jets. Teve 11 tentativas para 55 jardas e superando o Breece Hall ainda em jardas terrestres. Não, pois é, né? Bruce Hall jogou muito bem e aí teve mais um jogador aí contribuindo esse time dos Jets. Enfim, acho que tá tomando do corpo aí, né? Tá encaixando e vamos ver o que as próximas semanas aí nos aguardam. Porque tem se espera muita coisa, né, dessa equipe aí. Inclusive que, não vou dizer que lute pela liderança da conferência, mas, né, a gente imagina que os Jets pisem nos playoffs. E é a primeira vez, tá, em tantas temporadas aí do Aaron Rodgers, em que ele lança para um receiver de primeira escolha, tá? De primeira rodada também. Então, assim, Sim, a gente tá falando de um quarterback de primeira prateleira, né? De alto nível, que é agora que tá lançando mais de é, 20 um... anos da liga, quase. para um jogador que foi escolha na primeira rodada. Pois bem, passando aqui já para o domingo, com o domingo de tarde, Giants e Cleveland Browns. Giants venceu, né? Contra tudo e contra todos, aí conseguiu vencer esse jogo, né? Contra um time de uma defesa muito boa, inclusive. 2 touchdowns de Daniel Jones, né? A Mary Cooper também jogou muito bem, mas não o suficiente, né? Enfim, os Browns não jogaram bem o suficiente. Que partida, né? Inimaginável, né? Depois de tecer comentários ruins na semana um do primeiro jogo dos Giants, chegar aqui na semana 3 e ver essa vitória, né? Quem É diria? um, é um passo à frente, né, dos Giants que eles dão, né? Daniel Jones não foi problema nessa partida, como vem sendo, né? Malik Neighbors também jogou muito bem, 8 recepções, 78 jardas e 2 touchdowns, né? Os dois que o Daniel Jones lançou. E Devin Singletary também, é, sendo eficiente, né? 65 jardas e 1 touchdown. A coisa de Cleveland também é que tem uma defesa muito boa, só que o ataque, para além do Amari Cooper e da linha ofensiva, que era uma força, né, ano passado, esse ano começou um pouco devagar, vamos dizer assim, mas o jogo terrestre sem Nick Chubb faz muita falta, né, muito mais por conta do play action também, né, que quando você corre bem com a bola, abre muitas outras possibilidades, inclusive de passe, né? Ou continuar correndo, se eles não parar a corrida, né? Uhum. Pois é, pois é. É, dois times que a gente ainda precisa de mais tempo para entender o que vai acontecer, né? Afinal de contas, Sim.
né? Ambos times têm campanhas que nós não imaginávamos, né? O Giants talvez com essa vitória em cima do Cleveland com a defesa tão boa e os Browns agora 1-2. Então, É. vamos ver o que eles se organizam aí dentro das suas divisões. Para seguir em diante e continuar acelerando, Packers e Titans, os Packers vencem esse jogo, né, com Malik Willis de quarterback. É Uhum. uma surpresa, né? A grata surpresa. No último jogo, o score dele, o rating dele foi muito abaixo, né? Lógico, também não tinha nem ritmo, mas não foi muito diferente, né? 73 jardas, porém tem um touchdown aí. Mais 30 pontos, né? Da equipe dos Packers e o Will Levis ainda, né? Nessa montanha russa, né? Uma jogada muito boa. Depois ele joga uma interceptação muito, Muita né? emoção. Muita emoção. É muito emocionante assistir um jogo dele. O... Eu acho que os Titans eles trocaram o QB errado, né? Que, para quem não lembra, o Malik Willis era de Tennessee, foi, né? Foi draftado por Tennessee É verdade. e foi trocado um pouco antes da temporada começar para os Packers, né? Que eles viram que o Will Levis era um quarterback melhor e pode até ser em certa medida, né? Ahn, mas por enquanto o Will Levis ele continua a sua trend de fazer pelo menos uma jogada louca, para não dizer outra coisa, né? Na semana um foi a pick six, que depois ele coloca as mãos na cabeça, assim, olhando só o cara disparar pra end zone. E semana passada, ou retrasada agora, foi aquele passe, fumble para trás lá, que a bola é recolhida. Pois E é. nessa partida não foi diferente, né? Ele tentou uma quarta para dois, que o passe que ele queria não estava ali, ele tentou pular por cima do defensor para tentar pegar 3 jardas que faltava para ele, assim. Então, é difícil, né? Não é college, né? Ele tem É, que, ele tem os que Tit- aceitar, né? os Titans 0-3, né? Não sei, É, né? Se eles tinham alguma aspiração a playoffs, com esse começo fica difícil. raríssimos os times que foram para os playoffs, né? Com o início 0-3, né? Já Sim. estatisticamente. Se eu não me engano, dois times, agora não vou lembrar quem, e inclusive foram para o Super Bowl. Acho que o Cowboys em algum momento, e eu não vou É. lembrar o nome do outro O, time, mas enfim. o último time a fazer esse feito foi os Texans em 2018. Acho que eles começaram 0-3 e ganharam a divisão e foram para os playoffs, mas não chegaram ao Super Bowl, não. Justo, mas é difícil. Já começa difícil. 0-3 não é. São 3 jogos, né? É possível virar, mas estatisticamente, historicamente, já não é uma tarefa tão simples. Sim. E passando aqui para o próximo jogo da tarde de domingo, Chicago Bears e Indianapolis Colts, 21-16. É... Caleb Williams, né? Um tanto melhor, 300 jardas, aí passou das 300 jardas, semana um não passou das 100, agora passou aí, rompeu as 300 jardas, 2 touchdowns, já começa Melhorando. dá uma animação, né? Pensar que você tinha Justin Fields, que sofria muito para passar de 100 jardas todos os jogos, agora em 3 jogos você já tem um crescimento do Williams, mas, né, ainda assim o Colts vence a partida, Jonathan Taylor indo muito bem, né? Obrigado aí, pessoal do Fantasy agradece, né? Uhum. Mas, enfim, um placar esperado, mas, assim, boas novas pro lado de Chicago. Pelo menos eu não consigo ver de outra forma. É. Mas o que os Colts fizeram para perder esse jogo também foi Ah, não, sacanagem. rolou uma dedicação aí, isso é Sim. verdade. Anthony Richardson, eu acho que ele não. Eu acho que em todos os jogos ele tem mais ou menos 50% de passos completos, né? Esse jogo ele Justo. teve 50 exatos, né? 162 jardas e duas interceptações. Que, vamos lá, o Anthony Richardson, ele é um atleta fenomenal, né? Ele é forte, ele é veloz, né? Uhum. Ele ele faz todos os lançamentos que 99% dos quarterbacks não conseguem, mas ele não É, faz o que 99% consegue, né? Ele faz o mais difícil, parece assim. E pro lado do Caleb Williams também, né? Teve duas interceptações também, mas lançou para dois touchdowns, 363 jardas, né? Então já é números melhores, vamos dizer assim. uhum. E só que teve uma série de descidas em específico que me chamou a atenção, que foi
Se eu não me engano, eles estavam primeiro para gol nas 5, 6 jardas. Aí eles chamaram 3 corridas seguidas e eles foram tentar arriscar a quarta descida. Aí, Uhum. ao invés de ser um passe ou uma corrida, né, pelo meio, eles fazem um pitch pro running back e ele perde jardas ainda. É. Então, o, o coordenador ofensivo é o Shane Waldron, né, que era de Seattle, que eu conheço bem, assim, é, assim, é o estilo dele, assim, né, é incrível, Isso. Ele mas, gosta de é, surpresas, né? sim, ele chamando o ataque, ele tava tremendo, a câmera pegou ele tava tremendo com o livrinho dele na mão, ele tremendo, É. então fica difícil, assim, pra confiar no cara assim, mas vamos ver, né, é só o começo da Uhum. temporada. 1-2 para os dois times, né? Uhum. Ahn, os Bears têm um elenco muito melhor do que ele está se apresentando, né? A defesa é sólida, né? Ahn, o ataque pode ser muito melhor do que está sendo, né? 16 pontos é pouco, mas ele pode ser muito melhor. Então, tem que ficar de olho, né? É só semana 3 ainda. Exatamente, só semana 3. E 1-2 para ambas as equipes. E aqui a gente já vai falar de talvez um jogo de um time que já está se mostrando muito bem, né? Texans e Vikings, 34-7 para o Vikings. Eu não imaginava que os Texans não fossem vencer esse jogo, né? Minha aposta era deles. E esse Sam Darnold, né? Ótimo, não foi tão expressivo nesse jogo, mas a gente tem que falar que ele tem ido muito bem nos outros e, né? Quem diria? 34-7. CJ Stroud também não foi tão ruim assim, lógico, tem jogos melhores, mas só 7 pontos o Texans é um resultado que eu não imaginava ver nesse domingo. Tanto é que um amigo meu, né, abraço pro Ismael, ele veio falar comigo assim, então, né, os Vikings, tu acha que consegue ganhar dos Texans, não sei o que e tal. Falei, olha, se o Sam Darnold, se o primeiro alvo do Sam Darnold, a primeira leitura dele estiver livre, ele vai acertar o passe, né? Ele não é Uhum. um quarterback, assim, terrível, né? Tipo, outros que já passaram pela NFL. Mas, assim, se ele tem que pensar demais para um cara que via fantasmas no campo, né? Que não é uma boa coisa, né? Mas se o primeiro alvo dele estiver livre, e que nesse caso, né, desse jogo, muitas vezes estava livre, ele consegue, né? Ele é competente o suficiente, né? É um bom jogo do Aaron Jones também, né? Correndo para mais de 100 jardas. Justin Jefferson com um touchdown e 81 jardas. Olho nos Uhum. Vikings, porque ganharam de Houston a semana que passou, ganharam dos 49ers na semana 2. Exatamente. Ganhar dos Giants, né, na primeira semana, né, Esperado. foi esperado, mas esses dois outros jogos foi uma surpresa, né? Ainda mais ganhando de 34-7, né? Não foi um jogo parelho que foi um field goal no final, não. Eles comandaram o jogo. Perfeitamente. Exatamente. 14-0 já no primeiro quarto e depois eles basicamente controlaram. E tem uma coisa que a gente tem que reparar também, a gente sabe que o Texas está 2-1, né? Agora também não é. Tá ótimo aí dentro da sua divisão. O Stephon Diggs elogiou muito o CJ Stroud no jogo, né? Pô, ele chegou lá e disse, pô, você tem um passe incrível, cara, um passe macio de pegar, um passe amigável, ele usou a palavra, né? Uhum. Isso vai muito da técnica do CJ, até eu comentei no grupo, mas enfim, né, quase 100 jardas aí em 10 recepções para o Stephon Diggs, que quem sabe essa casa nova não tá num time ruim, bem ao contrário, tá num time excelente, né? Quem sabe ele consegue se reinventar e talvez o CJ consiga colocar ele um pouco mais, né, focado no time, né, que era um ponto de atrito que ele tinha lá em Buffalo. Pois bem, pois bem, pois bem. Outro jogo aqui que eu achei que seria um tiroteio, mas não foi, que é o Philadelphia Eagles e New Orleans Saints. 15-12, um placar que me pegou, mas assim, mostra que o Saints realmente tem uma defesa muito boa, né? Afinal de contas, conseguiu segurar o Eagles,
mas cedeu mais de 100 jardas aí para o jogo corrido do Eagles, porém, contudo, entretanto, não fez os 40 pontos que tem feito, né, nas duas É. primeiras semanas, né? Então, é, né, quem sabe se o ataque tivesse conseguido encontrar mais espaços aí em Filadélfia, teria capitalizado esse jogo, mas 15-12 era um placar que eu não esperava, eu esperava isso aqui também, mais um 30 e tantos a 30 e todos, mas enfim, né, Eagles, embora tenha é, todas as estatísticas a seu favor, né, quase deixou escapar pelas mãos aí essa partida, né, Matheus? Olha, uma coisa que a gente precisa falar, né? Foi um bom jogo da linha defensiva dos Eagles, né? Ah, por mais que o Camara tenha tido 87 jardas, foi em 26 tentativas, né? Então a média dele Uhum. cai um pouco por próximo de 4 por ali. É, mas o Jalen Hurts, ele não tá cuidando bem da bola, né? Foi uma interceptação que foi na end zone, né? Uhum. Que eu até na transmissão eles falaram que aquele tipo de alvo era pro A.J. Brown, assim, que é um recebedor mais forte, que ganha o espaço. No caso, o passe foi pro Devonta Smith, que é um wide receiver mais, não vamos dizer mais fraco, mas menor, né, comparado ao É, A.J. Brown. E, e teve um fumble também que ele tava saindo do pocket e a mão do defensor só pega, só dá uma reladinha na bola e ela sai da mão dele. Então tem que ficar de olho, que ele já tem, se não me engano, 6 turnovers em é. 3 jogos. Então é 2 por partida, né? Vamos dizer, teve 311 jardas passadas, mais Uhum. o que ele conseguiu com os pés. E o Saquon Barkley, né, teve até um certo momento do jogo ele estava um pouco tímido e tal, aí teve aquele touchdown longo de 65 jardas, né, Uhum. que foi basicamente o que virou o jogo para os Eagles, né? Virou a chavinha, Exatamente, é. o momento para os Eagles, né? Até os Saints fizeram um touchdown é, depois, um passe bonito do Derek Carr para o Chris Olave na end zone. Mas depois Dallas Goedert apareceu, né? 10 recepções para 170 jardas, né? Principalmente uma recepção longa que deixou é, os Eagles para fazer o último touchdown derradeiro. E Exato. aí, na última campanha, Derek Carr lança uma interceptação que, né, não tinha o que fazer. Ele tinha que. Quer correr atrás do placar, né? Não tinha muito o que fazer. Tava 3 pontos atrás, então precisava pelo menos do field goal para empatar. Mas dessa vez deu Eagles, né? E Uhum. méritos também, né, pro time dos Eagles, que mesmo com turnovers conseguiu revertê-los, né? Não teve. Teve impacto, obviamente, os turnovers, mas não foi um grande impacto. Não foi 2 touchdowns depois de turnovers. Mas o Eagles se esforçou para perder a partida. Afinal de contas, são 288 jardas de passe contra 130, 170 de corrida contra 89, jardas por jogadas quase 7 contra 4 e ganhar por um field goal 15-12, não, né, não é 38-35, é 15-12. Sim. É um esforço monumental aí para perder. E também cometeu mais faltas. Então o Eagles se destaca em todas as Os estatísticas aí campos, desse né? jogo. Pois bem, e aqui já vamos passar para o próximo jogo, que já é uma surpresa, né? Steelers novamente 3-0, né? De novo, indo mais longe aí do que se imagina, né? Não é Justin possível que Fields sendo o quarterback, né? Vence o Los Angeles Chargers e também eu não apostava nesse resultado, eu não imaginei que o Chargers não fosse conseguir dominar essa equipe de Pittsburgh. olha, não é possível que o Mike Tomlin vai ter outra campanha, no mínimo, positiva, né? Ou igual, vamos Ah, dizer assim, né? isso a gente meio que já acostumou, né? Mas 3-0, confesso que eu não imaginava. Com Justin Fields, É. É imposto, a morte e o Mike Tomlin tendo campanha positiva, né? Ah, muito- mas o Justin Fields está jogando bem, né? Esse jogo foi 25 de 32 para 245 jardas, um touchdown e uma interceptação. É, tá jogando bem, né? Mesmo com o Russell Wilson saudável, eu acho que não vai ser o titular em Pittsburgh. Acho que vai continuar sendo o Justin Fields, a não ser que ele faça um jogo catastrófico, né? O Uhum. que, por enquanto,
não tá no horizonte deles, né? E a defesa de Pittsburgh continua sendo muito boa, né? TJ Watt é um dos melhores jogadores da NFL. E também o Justin Herbert não jogou muito saudável, né? Diga-se isso, Exatamente. né? Até saiu machucado no quarto período, né? Com uma lesão não no pé, no calcanhar, acho que foi no tornozelo. Tornozelo. Então, vamos ver aí, monitorar a situação do Justin Herbert, porque sem ele fica difícil competir, ainda mais com os Chargers que o predicado deles é correr com a bola, não correram tão bem assim, né? O J.K. Dobbins teve É, 44 jardas em 15 tentativas. Vamos ver aí, é de se monitorar o status do Justin Herbert. e esse também é um jogo aí que o Steelers dominou todos os quesitos aí, todos os lados da bola. Mais um jogo aí no domingo à tarde que me chamou muita atenção, Denver Broncos e Buccaneers, né? Tampa Bay Buccaneers. Quem diria que esse Denver Broncos venceria o Buccaneers, né? O Buccaneers que estava 2-0 e perde agora em casa, né, para o Denver Broncos de Bo Nix e companhia limitada. Hum. E para mim, completamente inesperado, um jogo muito abaixo dos Bucks. Eu não sei nem. Bom, eu espero que seja só um tropeção, porque essa divisão normalmente chega lá no final da temporada e ninguém quer nada com nada, né? Ninguém quer nem Ninguém quer liderar ganhar. ela, né? Justo. E eu achei que já os Bucks, junto com o Saints, já dominariam, e agora você tem esses dois. Não vou dizer que foi um tropeço do Saints, que foi um time, né? Que é um dos favoritos aí para ir para playoffs, mas esse jogo do Bucks aí, para mim, surpresa tremenda, hein? Os Buccaneers é um time interessante, né? Eles ganham semana passada, semana retrasada agora, na semana 2 dos Lions, né? É Exato. um jogo bom, né, de se assistir. Aí eles vão lá e perdem para os Buccaneers. Então, tipo, e aí, quem são os Buccaneers agora, né? Não sei. Foi um jogo estranho, vamos dizer assim, né? Baker Mayfield não teve um jogo tão bom assim, teve 163 jardas em 25 passes completos, né? Um touchdown e uma interceptação também. E os dois running backs, né, que tiveram mais jardas foram iguais, né? Os dois tiveram 9 tentativas para 70 jardas, que agora o running back 1, né, que se parece agora em Tampa Bay é o Bucky Irving, né, que é calouro, né, tirando o Rashad White da titularidade, quem pegou ele no Fantasy se lascou, não fui eu no caso, né, é, mas ele parece estar assumindo o status de titular, e então é de se monitorar, mas o Bo Nix também teve um jogo eficiente, assim, do que se pede do Bo Nix, ele jogou muito bem, né? Teve o touchdown corrido, né? Se eu não me engano, Uhum. ele ainda não lançou para um touchdown, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda não. Ele teve 2 corridos até agora. E vamos ver, talvez essa seja, né, a virada de chave para os Broncos, né? Que tem um time jovem, né? Tem um time em reestruturação, mas um pouco de dignidade ele vai trazer por torcedor, eu imagino. É o que tá. Vamos ver, né? Se essa partida se torna uma tendência, né? Na semana 4 que a gente já vai entrar nesse mérito aí, mas vamos torcer para que seja uma tendência, afinal de contas, é um quarterback novo, que tá mandando muito bem, assim como outros que a gente vai comentar daqui para frente, mas quem sabe, né? E vamos ver se os Bucks também sacodem essa poeira, afinal de contas, eu particularmente espero muito mais essa equipe de Tampa. Passando aqui para o próximo jogo do domingo, outra Esse foi grata surpresa. surpresa. Esse é uma grata surpresa, né? Carolina Panthers e ou eu ia falar Oakland Raiders. E os Raiders, Las Vegas Raiders, jogaram nessa tarde de domingo 36-22. Andy Dalton, 300 jardas, 3 passes para touchdown, um único em 3 semanas a passar das 300 jardas com 3 passes para touchdown. Quem diria, hein? Ei, Olha,
Não, pelo que tá parecendo, aí, o Panthers, o problema não era o time, hein, em volta do quarterback. Vamos deixar claro que esse time só mudou uma peça e outra, principalmente o quarterback, e é uma outra equipe. 1-2 no momento, mas 36 pontinhos contra os Raiders. Olha, nem o mais fanático torcedor do Carolina esperava esse resultado, hein? É, assim, o Andy Dalton já teve os seus momentos de titular, né? Titular nos Bengals Cincinnati, é. há uns anos atrás, né? Ele é um quarterback ainda competente, né? É um ótimo reserva, por assim dizer. E fica feio pro Bryce Young agora, que É, foi pro banco, viu o, o reserva dele, supostamente, né? Lançar para 300 yards e 3 touchdowns para alguém que não conseguia passar de 100 também, né? E teve ajuda do jogo terrestre, né? O Chuba Hubbard teve 114 jardas em 21 tentativas, teve até algumas recepções também aqui e acolá. E Deontay Johnson também, né, que foi trocado para os Panthers essa intertemporada, teve 122 jardas, um touchdown e 8 recepções. E o Adam Thielen, que saiu machucado, né, é. também teve um jogo bom, mas perdeu. Não sei se ele tá fora da temporada, mas ele vai perder algum tempo ainda. Eu acho que ele foi colocado no IR, né? Então vai perder algumas semanas aí, né? Tem um limite. Isso. Mas vamos ver, né? Vamos ver se esse Panthers aí reage ou não. Afinal de contas, né? 2-1, 1-2, a divisão tá absurdamente aberta, né? E quem sabe traga alegria aí para o time de Carolina. E passando aqui para o próximo jogo da tarde, né? Para a felicidade de Matheus, que aqui está, Seahawks vence o Dolphins, logicamente, sem Tua Tagovailoa, é um outro time, muda bastante, mas 3-0 para Seattle também é uma campanha que, em tese, não se esperava. Dino Smith está se mantendo aí, né, desde o ano passado, que foi a grata surpresa, está se mantendo aí no quarterback dos mais, com mais jardas passadas até o momento e tudo mais, então dominou a partida, né? Essa que é a verdade. Já mandou 17 pontos aí no primeiro quarto e praticamente aí administrou o restante do jogo, né? A defesa jogou muito bem e tá invicto, né? Uma das 5 equipes invictas no momento. É. O, esse jogo, ele me passou a sensação que Seattle nunca perdeu o controle do jogo, assim, vamos dizer, É, né? Eles começaram com um field goal, né, na primeira campanha já, e por mais que teve alguns devaneios ofensivos, né? Geno Smith teve 2 interceptações em 2 bolas uma que a bola foi um pouco alta e o running back deixou escapar pelos dedos, né? Daí ela ficou aquele tempo do ar assim que é o suficiente para alguém chegar correndo é e o pegar a bola. suficiente. Aham. E a segunda foi um passe desviado também, né? Então, diga-se que não foi exatamente culpa do Geno Smith, né, em, nas 2 interceptações, mas elas aconteceram. Só que Miami não tomou proveito delas, né? Que muitos criticam Miami por ter pagado o Tua tanto dinheiro, mas eu acho que com o Tua, né, o jogo poderia ter sido bem diferente, assim. Poderia ser um Uhum. jogo mais disputado do que realmente foi. E a defesa jogando bem, né? É, por mais que sem Tua, ainda tinha Tyreek Hill, Jalen Waddle, é, Exato. Tipo, o Chain jogo corrido e chain, né? Não fluiu, né? não Né, jogou bem. e também trocou os quarterbacks também, botou o Tim Tim Boyle, Boyle ainda botou o foi. Thompson, né? Então, Uhum, assim, uma peça assim deixou bem desconcertado esse time dos Dolphins, né? E eu, sim. eu achei que não seria tão grave assim. É, Beleza, Tua pode lançar 400 jardas num bom jogo, mas agora nem o jogo corrido fluiu, que sempre foi uma característica muito uma forte, né? virtude. Uhum. E Então, destaque nem também isso para funcionou. o Zach Charbonnet, que, né, com a ausência do Kenneth Walker, foi o principal running back, né, teve 91 jardas e 2 touchdowns. No primeiro jogo, como titular, né, que foi na semana passada contra os Patriots, ele não jogou bem, né? É Ele verdade. teve seu touchdown, mas não foi.
extremamente eficiente, mas esse jogo ele jogou bem melhor, né? Com 5 jardas por carregada. E Miami não. Por mais que tenha bons nomes na defesa, como Jalen Ramsey, Javon Holland, Jordan Poyer, que são a dupla de safety, Uhum. Jalen Phillips também, que é edge rusher. Então, eu até esperava que ia ser um jogo mais complicado do que realmente foi, né? Mas 24-3, uma vitória confortável. Pois é. Muito bem. Passando aqui para o próximo jogo. O próximo jogo é Ravens e Cowboys. Os Ravens vencem fora de casa, né? A gente tem que frisar isso. Venceu lá em Arlington, no Texas. Vence o Cowboys, que joga muito bem ofensivamente, mas defensivamente tá uma mãe, né? É o time que mais cedeu jardas nessas 3 semanas e cedeu esse jogo de 151 jardas para Derrick Henry, que tá feliz da vida. Né? E quem diria, né? O Cowboys ataca muito bem e defende justamente o oposto, né? E aí vai pegar uma equipe igual o Baltimore Ravens, que tem uma equipe aí muito sólida. Então, lógico, o jogo foi um pouco melhor do que das 2 primeiras semanas, mas Ravens e Cowboys ambos 1-2 aí, quem diria? Né? Mas os Ravens também fizeram um esforço para perder o jogo no final, hein? Sim, E tava 28-6 o jogo, ele ainda ficou exato. 28-25, né? O, 19 pontos só no quarto quarto, né? e, então, né, é de fazer um alerta para essa defesa dos Ravens, que no papel é boa, né? Muito boa, mas não pode ficar vacilando assim, porque tudo bem, colocou 28 pontos no placar. Mas se ele pega uma defesa, né, do outro lado um pouco mais que joga melhor, que é mais competente, né, não ia ser tão fácil assim, né? Ainda mais se eles virassem esse jogo aí, ia ficar feio. Mas o Dak Prescott até em números ele não teve um jogo terrível, né? Ele teve 380 jardas, quase 2 touchdowns, só que ele teve 28 de 51 passes, né? Então, é tipo uma caloria vazia, assim. Ele coloca números, mas, né, às vezes no final do jogo, assim, quando o jogo já tá quase decidido, tudo bem que ali quase entregando a Foi paçoca, buscar, né? né? É. Mas, não sei, os Cowboys são um time bom, né? Mas a defesa regrediu de um ano pra cá. Regrediu. E É a boa E palavra. de se fazer um adendo para o Brandon Aubrey, que é o kicker de Dallas, que fez um field goal de 65 jardas. Deixa ele É, chutar de longe, vai. Deixa ele chutar um né? chute só de 71, de 68, ele vai fazer. Sim. Esse E cara vai fazer. dois kickers muito bons, né? Até o Justin Tucker esse ano, né, teve alguns erros já. É, Já é a maior quantidade de erros numa temporada dele, tá? sim. É. Talvez esteja regredindo a média, vamos dizer assim, né? Depois de tantos anos sendo quase automático. É que ele acostumou a gente mal, essa que é a verdade. Sim. Mas eu nem sei a idade dele, mas a idade chega pra todo mundo, né? Até deixa eu checar a idade dele pra eu não estar falando coisas que não devia. Beleza. Ele tem 34 anos. Aí, ó, Pra, nada, tá na flor de idade, Pia. é, pra kicker, até os kickers vão um pouco mais longe, né? Porque Uhum. querendo, querendo ou não, né? O trabalho deles é aquilo ali, né? Extra point e field goals, né? Por mais que É, exija muita perna também, né? justo, mas se temos quarterbacks de 40 anos, quem Podemos sabe um ter kicker de kickers de 40 40 anos? Vamos anos. ver. Mas normalmente eles se tornam caros, né? Com o passar do tempo, um Justin Tucker é o kicker mais bem pago da liga também, não por menos. Recordista, né? Melhor Sim. média histórica, o cara é um animal. Pois bem, reta final aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São Francisco 49ers e Los Angeles Rams, confronto divisional. O que está acontecendo com o São Francisco? 1-2
Ninguém esperava esse resultado. 1-2, lógico, o Rams também não é uma equipe boba nem nada, mas duas equipes com um bom número de jogadores no IR, mas o São Francisco tem muitos jogadores no IR, mas, né, Jennings, 3 touchdowns, né, os 3 touchdowns do Brock Purdy foram para ele, mas ainda assim, né, 27-24, que loucura! Que É, loucura tá sendo esse início de temporada para o São Francisco. pois é. E os dois quarterbacks jogaram muito bem, né? O Brock Purdy teve quase 300 jardas, 3 touchdowns, os três para o Juwan Jennings, né? E o Matthew Stafford mostrando que também já está com uma idade um pouco mais avançada, já passou dos 35 anos, se não me engano, está com 37 ou 36. Alguma coisa assim. E mas dá para ver a qualidade que ele tem ainda, né? Até o Kyren Williams jogou bem, né? Teve 2 touchdowns. Só que assim, a defesa dos 49ers deixou um grandiosíssimo Tutu Atwell, né? A quase 100 jardas, né? Então, Uhum. essa defesa de São Francisco tá fora das características que ela mesma apresentou ano passado, né? Tomando um monte de big play, Assim como a do né? Cowboys, né? Que são big play, são jogadas para mais de 20 jardas. Mas, por mais que faltou Deebo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey desde o começo da temporada, e um cara que precisa acordar é o Brandon Ayuk, né? Que falou tanto que precisava de um contrato novo, que ele era um dos melhores wide receivers da liga. Aí, depois de insistência e até os 49ers um pouco de saco cheio já da situação, né? Foram lá, fizeram um contrato com ele e ele não acordou ainda, né? Ele é, tá devendo, né? Não justificou ainda o contrato que ele recebeu. Então, é, a semana que vem dos 49ers é mais fácil, né? Vai ser um jogo mais tranquilo para eles se recuperarem, que, se eu não me engano, era contra. Deixa eu ver aqui. Era não. É, Será, con- né? Contra contra os o New Patriots. England, exatamente. Isso. Então, é um jogo para mostrar força, né? Para mostrar poderio. Então, tem que ficar de olho, porque 1-2, ainda mais com o Seahawks, né, 3-0. Todos os times estão 1-2, tirando o Seattle, né? Os Cardinals, que a gente vai falar em seguida já, também tá Uhum. 1-2. Então, os 49ers estão 2 jogos atrás já. Eu ainda E acho que eles são favoritos, né? É, tem, fizeram por onde, né? Foram atuais vice-campeões do Super Bowl, mas não pode ficar perdendo esses jogos, né? Ainda mais com os Rams, que, se não me engano, tem quatro é, jogadores de linha ofensiva diferentes, né? Os quatro titulares se machucaram. Então, uhum. foi uma virada boa dos Rams, né? Muito boa, muito emocionante com o field goal no final. Mas os 49ers deram uma bobeada nesse jogo. Com certeza. E tem uma coisa que me chamou a atenção, teve um corte que eu vi durante a semana, que é o seguinte, o Matt Stafford, o Atwell, ele dropa uma ou duas bolas logo no começo do jogo e tudo mais, e o Stafford chama ele e ele vai lá e continua, ele dá mais um, dois passes ali pro Atwell, e no final das contas ele Sim. acaba fazendo um jogo excelente, né? Depois de um dos passes, o Matt Stafford olha pra sideline, faz um sinal assim, calma, tá tudo bem, relaxa, né? Tipo, Uhum. então assim, parecia que ele tava mais preocupado em trazer esse time assim, ó, não, galera, vamos jogar e vamos dar o melhor de vocês aqui, do que realmente, cara, se a gente vai ganhar ou não, vamos melhorar a gente aqui. Então, assim, sabe, fica um pouco esse ar assim, eu achei bem bacana ver essa atitude, né? Que eles conseguiram captar essa atitude aí do Matt Stafford, que realmente é um quarterback sem igual aí na liga. E na reta final aqui do domingo, a gente teve um jogo que eu achei até divertido, que foi o Lions e o Cardinals, né? Afinal de contas, o Cardinals fez um grande jogo, 30 e tantos pontos e tal, e joga bem contra uma equipe como o Lions também, é um dos favoritos. Então, por mais que perde por 20-13, os Cardinals realmente são um outro time, né? Um time muito diferente do ano passado, por exemplo. Então, Sim. Kyler Murray
né, de volta muda muito essa equipe, assim, dá um up muito grande, né? Lógico, né, tem que vencer os confrontos 1-2 numa divisão difícil, né, que é a deles, como essa que a gente acabou de falar de Rams e 49ers, com os Seahawks 3-0, mas quem sabe pode surpreender aí essa equipe de Arizona, hein? É, os Cardinals tiveram um jogo muito bom, né, na semana 2, anotaram 41 pontos contra os Rams, né? Então era de se esperar um jogo divertido, né? E foi em certa medida, né? Os Lions conseguiram saíram com a vitória 20-13, mas uma coisa que vem me chamando a atenção é do Jared Goff, que ele tá lançando mais interceptações do que eu gostaria de ver, assim, né? Aham. O Belichick falou, né? Ele mostrou um clipe do Super Bowl 53, que foi Patriots e Rams, quando o Jared Goff era quarterback dos Rams, né? Que ele fala nitidamente, assim, que é pressionar o Jared Goff que ele espalha farofa, né? Uhum. E realmente, ele mostrou no clipe lá que com a pressão o Jared Goff parece que ele entra em pânico, assim. Então, né, teve uma interceptação nesse jogo, mas teve 2 touchdowns, quase 200 jardas. Mas tem que ficar de olho, porque, né, a linha ofensiva dos Lions é uma linha ofensiva muito boa, né? Se bobear, uma das melhores da liga. Mas o Jared Goff continua sendo eficiente, mas tem que ficar de olho nessa questão da pressão, né? Que quando ele sofre a pressão, ele não tende a jogar muito bem. É verdade, é verdade. Pois bem, partindo aqui para o último jogo de domingo, então, Chiefs e Falcons. Chiefs vencem 22-17, mas esse Falcons aí já é um time diferente, hein? É um time Sim, diferente, Kirk Cousins tem começado a pegar ritmo, lógico, o favoritismo era do Chiefs, 3-0, não há o que dizer, né? A gente já imagina o que vai acontecer no decorrer da temporada com essa equipe, mas o Falcons também é um time diferente do ano passado, sim, senhor, né, Matheus? sim, né? Se mostrou bem mais ligado, bem mais com vontade, assim, de jogar, né? Tirando aquela aura do Super Bowl, né? Que sofreu aquela virada, né, histórica dos Patriots. Mas os Falcons até começaram, né? Anotaram os primeiros pontos, né? Começaram 7-0 e foram alguns field goals do Harrison Butker. E a gente não gosta de mencionar, né? Porque o futebol americano não é um jogo que se decide em uma jogada só, mas todos que assistiram o jogo, né, vão mencionar a não chamada de falta em cima do Kyle Pitts na end zone, que, que foi falta, né? Vamos falar a verdade que A gente realmente já foi. viu faltas muito menos faltas que aquela, né? Sim. Marcadas, né? E aquilo ali Então, foi chato. os Falcons, eles não perderam somente por causa disso, né? Teve outras sucessões de erros e tal, mas, né, ficou claro que aquilo lá poderia e provavelmente mudaria, né, o jogo, né, que os Falcons teriam a bola na linha de 1 jarda e primeira descida. Então, né, é de se fazer o argumento que aquilo lá foi um grande lance, né, do jogo. E muitos podem falar que os Chiefs são favorecidos. Eu acho que não tem favorecimento, ou pelo menos eu quero acreditar que não tem. Mas eu acho que só foi incompetência dos árbitros mesmo, né? Algumas vezes a gente vê chamadas, no mínimo questionáveis, né? Para todos os times, tá? Não é só Chiefs, que os Chiefs estão em evidência, né? Era um jogo de horário nobre, né? Era o Sunday Night Football. Então, fica feio pra arbitragem, assim, né? Já no replay dava pra ver claramente que o defensor, ele nem olha pra bola, ele só joga o corpo em cima do Kyle Pitts e seja o que Deus quiser. Ele Uhum. conseguiu se safar com essa, né? Mas vale lembrar duas coisas, né? Vou fazer o advogado aqui. Uma, falta não é revisável, né?
Se foi sim, ou não foi, não vai revisar. Por mais que o replay mostre, o estádio entre vá abaixo, né? Se tivesse sido touchdown ou um drop, né? Ela teria que ter outro fim a não ser um passe incompleto. Para daí sim, ela ser revisada para entender, não, realmente foi dentro, foi fora, foi falta, não foi. E essa situação do Chiefs, né? Eles são uns times que tem muitas interceptações que são transformadas, que são faltas e acabam sendo revertidas, né? sim, Eu concordo com essa estatística, tem algumas, não é para mim não é a maioria, vamos deixar claro, mas assim, concordo que também dessas interceptações que foram revertidas, tem algumas que me incomodam, porém, contudo, entretanto, isso só vai acontecer no futebol ou no futebol americano, só vai acontecer mais pênaltis e de todos os sentidos ou faltas no time que mais ataca. sim, Enquanto ele for o maior atacante, ele vai ser o mais exposto a esse tipo de situação. Então, a gente tem que lembrar que os Chiefs têm um time que pode marcar 50 pontos numa partida, se a defesa pode, permitir, né? Então, vai acontecer mais faltas, vai ter muito. Os defensores vão ter que segurar muito mais. Então, é uma, é uma coisa normal. Um time que tem um quarterback que lança 90 jardas não vai ter nenhum passe interferência no jogo. sim, Que não vai nem lançar para 20 jardas, 15 para brigar lá longe, para disputar a uma jarda, né? Então, eu tenho essa visão, mas concordo que algumas dessas as chamadas aí são um pouco chatas. uhum, E partindo aqui para segunda-feira, para a gente encerrar essa semana, né? Afinal de contas, todos os times jogam, só reforçando. Tivemos dois jogos na segunda-feira. O jogo que começou mais cedo foi o Buffalo Bills e Jaguars, lá no estado de Nova York, na cidade de Buffalo. E absolutamente zero conhecimento, zero piedade aí da parte de Buffalo. O primeiro tempo, 34-0, 34-3, né? Jesus, Foi uma loucura. Jaguars 0-3, Buffalo 3-0. Situações literalmente opostas. Josh Allen, 4 touchdowns. Tudo funcionava para o Buffalo e para os Jaguars não. Então, 47-10 é a carrinhola passando aqui em cima das onças da Flórida, né? é, olha, também tá feio pros Jaguars, em 0-3 de campanha, e a gente até mandaram no nosso grupo lá que o Trevor Lawrence é o Daniel Jones de peruca loira, É isso aí. porque os números são muito parecidos, né? Trevor Lawrence tem um pouco mais de jardas passadas por temporada, mas, cara, tá feio, assim, de ver, porque, né, ele era para ser um dos melhores prospectos desde o Andrew Luck, Talento geracional. é, desde o É, Andrew Luck, que era um quarterback muito bom saindo de Stanford em 2012, né, desde o John Elway também, que era, né, inquestionável quarterback número um na época dele, na época do draft dele. E o Trevor Lawrence era para ser um desses caras, assim, como o Caleb Williams também está para ser, né, nesse ano, uhum. mas Trevor Lawrence não está se fazendo. Também foi um quarterback que foi bem pago, né, nessa intertemporada. Se não me engano, 55 milhões de média anual. E eu não sei se talvez o dinheiro desses contratos fale mais alto, tipo, eu tenho esse dinheiro, vamos dizer, 80% garantido, né? Eu não sei se isso influencia na mente do jogador, né? Mas Quem é, renovou não tá indo bem, tá? é, Não tá valendo a bufunfa. E não tô nem falando só dele. sim. Então, né, eu acho que a paciência está se esgotando em Jacksonville, né? Por mais que tenha sido a primeira escolha geral, né? O primeiro ano dele foi ruim muito por causa do técnico que ele tinha, que era o Urban Meyer, que foi ótimo no college, mas na NFL não funcionou em nenhuma esfera do jogo, Uhum. né? Então, tá difícil de ver o Trevor Lawrence, né? E é Que mais um quarterback que tem mudança na comissão técnica, né? é, E e não performou também Doug, diferente. Doug Peterson tá balançando, né? O assento dele tá bem quente, né?
Exatamente. Cabe a diretoria entender se é ele ou não. Afinal de contas, o Peterson tem um Super Bowl, né? Sim, pois é. Já foi até lá e tal, beleza, é um, Chegou lá. mas, né, vamos ver para quem que sobra aí o Hot Seat. E eu acho que o jogo mais legal da semana, né? O jogo mais legal da semana encerrou a semana, o jogo de segunda-feira do Com segundo chave de horário, ouro. chave de ouro e uma pazinha de cal já no pé do Tigre, né? Afinal de contas, os Commanders vencem os Cincinnati Bengals num tiroteio de 38-33. E o que falar da performance desse Commanders, que jogou muito bem nas 3 semanas, inclusive, e com o quarterback novato aí fazendo né, loucuras, né? Jogando muito bem, passando muito bem para um novato, eu acho que sim. E, né, Joe Burrow também bateu 300 jardas e ainda assim não conseguiu vencer, né? Um alerta aí para a defesa do Bengals, mas J.J. Daniels me surpreendeu nessa partida, hein? É, é uma estatística que é ótima para se usar nesse caso. Ele teve praticamente 91% de passos completos, 21 de 23. Então, Exatamente. para um novato, né, seu terceiro jogo, né, oficial de NFL, é impressionante, assim. Ele ele caminha a passos de ter uma temporada minimamente parecida com a que teve o CJ Stroud ano passado, né? O CJ Stroud foi um dos melhores quarterbacks calouros, né, Uhum. sem dúvida, mas Jayden Daniels está fazendo por onde merecer ser calor ofensivo do ano, É, né? vamos torcer para que sim, porque afinal de E contas ele tá indo muito bem, ele tá indo muito bem sim, e assim, tá se mostrando que não é o acaso, não é um jogo, né? Então eu acho que tá performando muito bem mesmo, assim, tô impressionado. E esse jogo desde 1940, é um jogo que não teve punch, turnover e pontuação em todos os drives, né? sim, Algum tipo de pontuação. excluindo as ajoelhadas para acabar o primeiro tempo, Isso, né, que teve do Jayden exato, é. Daniels. Mas o Joe Burrow, né, ele fez o que precisava fazer da parte dele para ganhar o jogo, só que a defesa de Cincinnati também não colaborou, né? E os Bengals começam 0-3, né? Sempre começam ah, o ano um pouco sonolentos, vamos dizer assim, mas é um 0-3 que pode enganar, assim, em certa medida, né? A primeira semana foi um jogo, né, bem sonolento de Cincinnati, né? Não Foi. entrou, digamos, de salto alto contra o New England, né, e tomou 16-10. Mas teve um jogo, né, esse jogo dessa semana que passou agora, né, que foi um jogo muito divertido, né, que nem falou, não teve punt, não teve turnover, então foi um jogo que extrapolou 70 pontos, né, 71 pontos teve totais, Uhum. e, e na semana 2 perdeu para Kansas City, que é o atual campeão, né, então não há demérito em perder para os Chiefs, mas fica difícil também ir para os playoffs com 0-3, né? Tem que ver os confrontos dentro da divisão, né? Que são confrontos, né, que valem bastante, né? Até por se ganhar, por exemplo, pode ganhar os 6 jogos dentro da divisão e pode ser campeão ainda, né? Uhum. Mas fica difícil com essa defesa que cedeu 38 pontos, né? Para um calouro, né? Por mais que ele tenha jogado muito bem, ele ainda é calouro. Exatamente. Mas é isso aí, né? É o que foi o que aconteceu, né? Nessa semana 3 a semana 3 aí ainda todos jogam. A semana 4 também todos jogam, né? A gente tem aí na segunda-feira rodada dupla também. Então, a última semana sem bye. Então, na semana que vem, na semana 5 começam algumas folgas. Aí a gente fala na semana que vem sobre essas folgas. Porém, contudo, entretanto, né? Nós temos aqui que escolher, decidir o que nós estamos prevendo e o que isso também não serve como estrela guia, né? Afinal de Hum. contas, alguns times estão pisando aí nas cascas de banana. Porém, a gente já sabe agora com esse novo formato de algumas equipes, quais jogos você acha, doutor Matheus, que serão interessantes aí para a gente acompanhar nesse final de semana na
abertura da semana 4, que começa nessa quinta-feira aí contra Giants e Cowboys, né? O que que você acha? Quais os jogos que você quer escolher aí? Bom, eu acho um jogo que me chamou a atenção, um confronto divisional, Vikings e Packers, que vai ter no domingo às 2 horas da tarde. Vai mostrar para a NFL se os Vikings, né, são o time a ser batido na NFC Norte, né? Que os Vikings estão no topo, né, com os Packers um pouco atrás, um jogo atrás. Mas esse é o primeiro jogo divisional para ambas as equipes, se eu não me engano, né? Acho que não tiveram jogos divisionais dessas duas equipes. E vai ser um jogo, assim, pegado, né? Com o Jordan Love potencialmente voltando essa semana, Uhum. né? É uma Tudo aponta adição, para que sim. é uma adição muito, né, muito boa para o ataque dos Packers, que vide-se o Malik Willis tem jogado bem, mas o Jordan Love é mais quarterback que o Malik Willis hoje, né? Opa. Então, eu acho que é difícil escolher um vencedor nesse caso, mas eu acho que os Vikings vão continuar, né, com a sequência de vitórias, vão para 4-0, mas não vai ser por muito, tá? Vai ser um jogo disputado. E Uhum. um outro jogo que vai ser o Sunday Night Football, que é um jogo muito interessante, né, para o termômetro das duas equipes também, né? Bills e Ravens, né, no Sunday Night. Ah, os Bills 3-0, né? Passaram o carro em muitos dos oponentes. Mas pega os Ravens, que estando 1-2, mesmo assim, né? São um time muito forte, né? A AFC, na AFC Norte, que tem os Steelers liderando 3-0. Mas vai ser um jogo muito interessante porque são dois times que quando se enfrentam, sempre tem um jogo muito pegado, muito disputado, né? E ainda mais nos holofotes, né, nacionais e internacionais. Vai ser um jogo muito bom, mas eu ainda continuo com os Bills ganhando esse jogo. Muito bem. Algum mais? 2 jogos só? 2 jogos só. Tá satisfeito? Tá satisfeito? Então eu vou fazer as minhas escolhas aqui e eu acho que um jogo que vai ser muito legal de assistir vai ser a volta do Andy Dalton para não é volta, né? Mas o confronto contra o Bengals, então Panthers e Bengals, eu acho que vai ser muito legal de se assistir e o Bengals precisa vencer esse jogo, Sim, né? E eu acho que os Panthers, eles estão numa vibe tão boa que eles não têm necessariamente obrigação, só pelo fato de sim. eles estarem melhores como time, eu acho que eles estão muito confortáveis e isso sim é muito perigoso. Então, acho que o Bengals vence esse jogo, mas assim, eu acho que vai ser um jogo divertido de se assistir. Tenho que falar também do jogo de segunda-feira à noite, Lions e Seahawks, né? Seahawks está invicto, Lions é uma boa equipe, as duas são boas equipes, né? Então, Uhum. assim, eu acho que vai ser um jogo muito, muito bom, muito bom para dizer o que que essas equipes vão fazer e continuar fazendo contra equipes boas, né? Quando elas se enfrentam. Logicamente, o Lions vai vencer esse jogo com facilidade, mas eu acho que vai ser interessante. Uhum. Vai ser um bom É, termômetro vai. para os Seahawks. Por mais que possam perder, eu imagino que a tendência é os Lions ganharem, jogando em Detroit ainda. É, Uhum, se for um jogo assim apertado, né, com field goal no final, ou indo até mesmo para prorrogação, é, vai mostrar os Lions estão no topo da NFC e pode mostrar que os Seahawks são um time, né, que pode chegar longe, assim, né? É, uhum. pode não vencer, pode vencer também, né? Como, né, os últimos dois confrontos do Seahawks levou a melhor, mas foram jogos, os dois foram disputados, né? Os dois últimos entre as duas equipes, então eu imagino que esse também vai ser disputado igual. Perfeitamente. E eu queria pegar mais um jogo que eu acho que vai ser legal de se assistir, ou espero que seja, né? Devido a essa última semana dos Bucks, mas é um jogo que eu já tô olhando já quando eu já dei uma passada de olho. Bucks e Eagles, eu acho que vai ser um jogo também interessante ainda dentro do primeiro horário. Vai ser legal. E uma menção honrosa a Cardinals e Commanders, que eu acho que também vai ser um jogo de muitos pontos. Vai ser um Porque, jogo afinal de divertido. contas, eu acho que a defesa do Commanders ainda não tá tão boa
E os Cardinals, né, já tem um jogo de 40 pontos e quem sabe seja mais um jogo de 50, 60 pontos aí nessa semana. Então, enfim, né? Eu já falei tantos jogos, aí a gente falou praticamente dentro de todos os horários. Eu acho que a única menção que a gente não fez foi Giants e Cowboys, né? Porque a gente imagina que o Cowboys aqui se redima, afinal de contas é um confronto dentro da divisão, né? Sim, As estatísticas estão do lado do Cowboys, porque se afinal de contas o deck continuar lançando 300 jardas, eu acho que a uma defesa hora pode vai ganhar. continuar cedendo 100 jardas de corrida para os Giants, né? Eu acho que ainda vence, mas a gente tem um talento aí aparecendo, né? O Neighbors aparecendo aí nos Giants, né? Quem sabe salvando a equipe, dando Sim. um novo ar, né? Vamos acompanhar, mas interessante essa semana e vamos ver o que acontece aí. Tem alguma coisa a mais, Matheus? Você quer tecer aí algum comentário, alguma curiosidade que a gente deixou de passar aí da semana 3 para semana 4? Tá tudo tão fresco, né? É, mas eu acho que não, acho que foi tudo falado, né? Os jogos que a gente destacou vão ser jogos, imagino eu, muito divertidos de se assistir. E é isso, né? Eu acho que tá tudo falado. Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente já tem mais novidades aí da semana 4. Espero que com menos zebras, mas né, eu acho que eu esperar alguma coisa aqui desse momento e não vai dizer nada. Mas enfim, essa é a alegria da NFL, sempre muita coisas inesperadas acontecendo. E isso faz com que a temporada seja sempre muito mágica. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Curta, deixa o like e compartilhe o vídeo aí para chegar em número maior de fãs do nosso esporte. Valeu, até mais. Valeu, gente. E